Foi assim que ele encontrou aquela que o matou. Quando ele chega diante dela, vê aquele quadro terrível, ele aí tem piedade dela. Ele sente compaixão por aquela que o matou. Ele dá um abraço afetuoso, carinhoso. Ele não simplesmente, não é questão do perdão. Ele simplesmente não perdoou. Ele compreendeu, ele entendeu. E aí abraça aquela que o matou. É aí que a gente verifica o seguinte: nem sempre o ódio prevalece. Que há muitas pessoas que abortaram e depois se tornaram espíritas, que vivem com esse complexo de culpa. Meu Deus, cometi um crime, eu vou ter que pagar. Parece que as pessoas ficam mais preocupadas com as consequências do que com o ato. O que se vai acontecer comigo? Eu infringi a lei de Deus, eu vou ter que sofrer. Nem sempre. A lei de Deus não é aquele olho por olho, dente por dente. Ela não é implacável, ela não visa castigar, punir o espírito, mas reeducá-lo. É isso que acontece. Reabilitar aquele espírito. Primeiro, para ele não cometer novos desatinos. E depois, para que ele, assumindo a culpa, ele possa realizar mais tarde tarefas que venham a cada vez mais livrá-lo daquele peso, daquela carga moral que ele carrega. É assim, pelo menos, que eu entendo a lei de Deus, nesse particular. Eu digo sempre aí aos médiuns: mediunidade não é simplesmente uma atividade orgânica. Ela não visa apenas a socorrer aqueles que sofrem. Não é isso apenas. O médium está no exercício pleno da sua reabilitação moral. É assim também que eu entendo o exercício da mediunidade. Não é uma faculdade simplesmente orgânica, a pessoa senta, recebe o espírito e pronto. Não é assim não. Porque o médium, cada vez mais que ele se integre à atividade mediúnica, ao seu mediunato, como chamava Herculano Pires, cada vez mais ele vai sofrer as consequências, e como muitos aí sofrem. Por isso que eu faço esse encontro de médiuns. Eles sofrem em função do contato que ele tem com espíritos terríveis, espíritos maldosos, espíritos plenos de ódio, de rancor, cheios de miasmas da pior espécie. Então os médiuns entram em sintonia com esses espíritos e sofrem muito. Quantas vezes vocês vão embora e a gente fica aí trabalhando com os médiuns, cuidando deles? Muitos ficam, me desculpe o termo, no bagaço. Por que isso? É mediunidade muitas vezes de expiação, nem é de prova. Porque prova é a escolha, expiação é compulsória. Eis uma diferença aí fundamental entre prova e expiação. Prova é a possibilidade de escolha, que raros escolhem e às vezes fracassam. Mas a compulsoriedade é determinada pela lei não para impor ao indivíduo sofrimento, mas para levá-lo à reabilitação, uma vez que ele não acredita em Deus, ou se acredita de uma forma distorcida e não acredita nos princípios fundamentais da vida. Então a mediunidade muitas vezes irrompe assim, aí ela começa a ter desmaios, começa a sofrer, começa a ter doenças,
estranhas, porque ela sendo médium, a pessoa, os espíritos se aproximam. Espíritos doentes transmitem ao médium o que ele ou eles sente ou sentem. Aí aparecem doenças inexplicáveis. Mas eu fui ao médico, fiz todos os exames, tirei tomografia, fiz ecocardiograma, fiz tudo, não deu nada. Mas eu continuo sentindo a doença, os sintomas. Mas de que doença? Olha, é o que Kardec chama de doença fictícia, que é transmitida pelo espírito. Como nós já tratamos aqui, por exemplo, tuberculose, a ponto de somatizar. Quando a médium Dulce, não sei se ela está aí, ela atraiu o espírito, eu pedi que ela atraísse o espírito. Dulce, a médium teve, ou melhor, a obsidiada, né? Teve uma crise de hemoptise, vomitou sangue. Ela tinha vindo do hospital Santa Terezinha. O médico, ela me mostrou todos os laudos, eu tenho tudo isso. Dava 12 dias a ela, 10 dias de vida. Uma semana de vida. Ela hoje está gorda, forte e trabalha com a gente. Era um espírito que estava assediando e chegou a somatizar, quer dizer, apresentar um quadro orgânico. E quando tirava a radiografia, aí nesse caso era diferente, apresentava lá cada caverna imensa. Era um espírito de um tuberculoso que a estava assediando. Então, isso que deve ser estudado pela medicina. E nessa história de um sujeito lá no Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for, pega um bisturi velho, enferrujado, fica cortando os outros, metendo agulha na garganta. Isso não é espiritismo, não é ciência espírita. A ciência espírita é assim, é sofisticada. Enquanto a medicina humana falha, ela resolve. É muito diferente. Porque um espírito que toma um médico, vai ficar fazendo aquelas cirurgias, cuspindo na faca ou no bisturi, passando na sola do sapato, se exibindo, isso aí não é medicina espiritual, não. É um espírito de um médico perturbado que faz isso. A ciência espírita é muito mais sofisticada do que só a nossa vã filosofia. Trabalha com energia, com transmutação de matéria, e aí por diante, uma coisa muitíssimo elevada. Então, esse espírito, voltando aqui ao nosso CD, ele sente compaixão por aquela mulher. Não, ele não reencarnou, ele veio como espírito, ele não era obsessor. Obsessor, olha, minha gente, não existe fábrica de obsessores. E se elas existem, essas fábricas, nós somos os seus operários. Ou melhor, nós dirigimos essas fábricas. A obsessão nasce do nosso interrelacionamento social, do nosso ódio, da nossa vingança, da nossa inveja, e aí por diante. Quantas pessoas prejudicam outras? Traições. As traições, como incomodam e como criam problemas sérios. Ele voltou com raiva dela, mas diante daquele quadro a raiva desapareceu. Isso que significa dizer que nós não somos apenas ódio, é que nós somos muito mais motivados para odiar do que para amar. Não é verdade isso? É duro dizer isso, mas é a pura realidade. A motivação aí fora é para o ódio e não para o amor. E quando se fala em amor aí fora, a coisa não é aquele amor de que falavam os grandes e falam os grandes espíritos. É aquele amor que, se não for correspondido, pode dar até crime. É aquele amor, se for muito exacerbado, aí aparece o ciúme. E o ciúme é uma forma de obsessão. Não é isso? O ciúme
provoca, é um tipo de obsessão, de encarnado para encarnado. E quantos conflitos os ciúmes já geraram? Até a morte, crimes chamados passionais, vêm do ciúme. A pessoa é rejeitada, ele então vai e se vinga. Aí, ali está criando um problema para o futuro. Porque nós não somos apenas, estamos apenas sob o palio, eu diria assim, da lei humana, mas também da lei de Deus. Às vezes a lei humana falha, a de Deus nunca. A lei humana falha porque é humana. Agora a de Deus não. Ela nunca erra. Sempre em benefício do espírito. Nunca para penalizar o espírito e levá-lo ao desespero e aí por diante. Se ele está sendo conduzido ao desespero, foi porque ele assim o quis. Se ele é levado à dor e ao sofrimento, porque ele assim determinou. Não é a lei de Deus que estabelece o castigo, somos nós. É aí que a doutrina espírita causa espécie. As religiões têm medo da nossa doutrina por isso. Porque não impõe um Deus. Por exemplo, eu vi um CD, uma voz bonita, tal, dizendo, porque a ira de Deus, e todo mundo compra esse CD, o meu vai ficar aqui. A ira, quer dizer, Deus odeia, Deus tem ódio, Deus tem ira. Que Deus é esse? A ira de Deus. É um CD famoso, todo mundo está comprando. Está bem que compre, mas admitir que Deus odeia, eu acho um absurdo. Que nós assim procedamos, tudo bem. Mas Deus, a ira de... O que é a ira? Quer dizer, a ira de Deus é o castigo? É a dor? É o sofrimento? Não. Não tem nada a ver com Deus. Ele nos deu livre-arbítrio. É engraçadinho. A gente apronta a desgraça com todo mundo, depois fica por isso mesmo. A lei humana, ela não atinge determinados estados ou certas atitudes, essas posturas. Por exemplo, a inveja. A pessoa inveja a outra e faz tudo para levá-la à miséria. Consegue. A lei humana não toma conhecimento, mas a lei de Deus sim. É diferente, porque a lei de Deus é eminentemente moral. Então dizer que Deus irado é o Deus que odeia. E eu não posso aceitar um Deus desse, mas não posso, não adianta, pode estar no livro mais sagrado do mundo que eu não aceito. Não é porque está lá no livro sagrado que eu vou aceitar, nada disso. Isso fere meu conceito de Deus. Eu não posso admitir um Deus que me criou e que seja minha imagem e semelhança. Porque eu também sinto ódio, vocês sentem. Há determinados momentos que nós não podemos controlar. É um descontrole, a gente momentaneamente sente ódio de uma pessoa, raiva. Principalmente se a gente for injustiçado. Raros são aqueles que dizem, olha, antes sofrer do que fazer sofrer, antes ser vítima do que algoz. Isso é muito bonitinho, mas na prática é diferente. Então nós podemos odiar. Repare o mundo como está, cheio de ódio. Mas Deus, eu não posso entender um Deus irado. Isso não, como disse, fere violentamente a ideia que eu faço dele. E se ele nos deu livre-arbítrio, nós temos que responder pelo que fizermos. Jesus mesmo disse, a cada um segundo as suas obras. E ainda disse mais, que eu chamo sempre a atenção disso. A ninguém será dado um fardo maior do que suas próprias forças. Quer dizer, estabelece o quê? Uma interação entre o ato e a reação. Quanto mais grave o ato,
pior reação. Isso sim que é lei de Deus. Ele nos dá a possibilidade do erro e do acerto. Se acertamos, repercussões boas. Se erramos, repercussões negativas. Isso está até na própria magia, na questão da chamada clarividência intencional, em que a pessoa vibra para a desgraça do outro. Isso acontece. E se essa pessoa que está vibrando tem alguma força magnética, ela pode arrasar com a pessoa, pode levar até um estado de loucura. E aí, onde está a lei do homem? Ele vai ficar impune diante da lei do homem? Sim. Mas diante da lei de Deus? Não. Então é isso que a doutrina espírita prega. Foi uma revolução quando Kardec, em 1857, lança o Livro dos Espíritos e vem lá, da justiça da reencarnação, o capítulo inteiro, leiam lá. A reencarnação era um princípio conhecido desde eras remotas, mas ninguém abordou a questão como Kardec e os espíritos. A reencarnação é o instrumento da lei de Deus para que a sua lei se cumpra. E a lei de Deus se cumpre através das posturas, das atitudes humanas. Isso sim é uma coisa inteligentíssima. Então você sofre mais porque você errou mais. Eu sofro menos, eu errei menos. Aí a pessoa pensa que Deus está me privilegiando e a ele não. Já que todos somos iguais. Todos somos iguais, claro, diante da lei de Deus. Mas a lei de Deus não nos contempla igualmente, porque a cada um segundo as suas obras. Então, quando a doutrina espírita surgiu em Paris, na França, é doutrina de primeiro mundo, minha gente? Quando ela surgiu, ela causou o maior frisson, para falar como os franceses, um rebuliço, para falar como os baianos, um quiprocró. Então ficou todo mundo. Quando entenderam isso, as legiões falaram, nós vamos nos dar mal, porque o perdão de Deus desapareceu. Deus não perdoa ninguém. Aí é que está. Quando isso foi divulgado, aí as reações foram terríveis. Por quê? Porque a religião tem Deus nas mãos. E elas fizeram de Deus o que bem quiseram e vem fazendo. Deus é propriedade da religião. Foi a religião que criou Deus, e Deus não criou religião nenhuma, não precisa, ele tem a lei dele. É uma lei que está escrita, como os Espíritos disseram a Kardec, que nós mesmos. A lei de Deus não está na Bíblia, não está no Velho Testamento, está em mim, está em vocês. Eu sou a tábua da lei, vocês também. Quando os Espíritos começaram a revelar isso, olha, um Deus nos acuda. Foi um negócio sério. Porque ia por terra aquela velha ideia de que Deus salva, ou Jesus, que é o preposto de Deus, ou é o próprio Deus, o Verbo se fez carne, aí... Porque tudo isso desapareceu em função do Espiritismo. Por isso que o Espiritismo até hoje, por isso que eu disse na rádio, eu tive um entrevero, né? Educado, claro, com um homem assim, nível superior, uma pessoa festejada, né, nos ambientes universitários. Ele disse para mim assim, olha, você é espírita? Eu disse, sou. Eu não acredito em espírito. Ele me disse assim, na minha cara, sem nenhuma... Aí eu disse, esse cara merece uma resposta. Eu disse, olha meu amigo, há pouco, antes de eu vir para cá,
Eu encontrei um rapaz ali numa barraca que vende banana e disse a mesma coisa que você disse. Foi o que eu quis dizer a ele? Que ele era vítima da lavagem cerebral que fizeram contra o espiritismo no Brasil. Foi isso que fizeram. Isso ninguém denuncia, nem os espíritas. Mas eu denuncio, porque eu acompanhei Lúcia, minha esposa. Ela tem um livro de 500 páginas, esgotou, sobre a história do espiritismo na Bahia. Foi onde surgiu o primeiro centro espírita, em 17 de setembro de 1865. Vocês não sabem o que os pioneiros do espiritismo no Brasil, porque aqui a primeira instituição espírita, o primeiro jornal espírita, vocês não sabem o que eles sofreram. Coisas horrorosas, a ponto de Luiz Olímpio Teles Menezes sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Era do Instituto Histórico. O espiritismo nasceu no Brasil com um grupo de intelectuais baianos. O próprio Castro Alves estava lá, porque nas biografias de Castro Alves não põem isso. Por isso que ele sabia o que acontecia nos navios negreiros. Ele nunca pisou os pés em um navio negreiro. No entanto, aquele poema, o Navio Negreiro, ele descreve como se estivesse vendo as cenas escabrosas porque passaram os escravos. Ele era clarividente. Ele tinha essa percepção extrasensorial e pôde então ir os porões de um navio para lá contar a história, essa história que é uma nódoa tremenda na humanidade, na história da humanidade, essa perversidade que fizeram com criaturas, com seres humanos, e que até hoje nós respondemos. Então, quando perceberam que a doutrina espírita trazia essa mensagem de coerência e que resgatava a figura de Deus, a imagem de Deus perante os homens, aí começaram. Foi um ataque sistemático, terrível. Então, banir a reencarnação e a imortalidade resultou no que está aí. Ninguém crê em nada, frequenta um templo porque o pai é religioso, a mãe também, o avô, a avó, vai lá como se fosse num clube, é um dos segmentos sociais. A religião é um segmento social, não é obra de Deus, é um segmento social. A religião, não é? O lazer, o trabalho, a família, são segmentos. Faz parte de uma sociedade. Toda sociedade tem que ter a sua religião, seja ela qual for. No passado não era assim, era diferente. Então a pessoa vai para a religião, para o templo, como vai para o clube. Vai lá e tal, assiste lá o culto e tal, aquela coisa bonitinha. Chega na porta, acende logo um cigarro. E às vezes agora eu vou para o meu clube tomar uma loura bem gelada. E vai encher as caras. No outro domingo está ele lá novamente. Isso não modifica ninguém. Aqui sim, mas sem imposição. A pessoa que vai chegar à conclusão, ela mesma, que deve largar os vícios, sem imposição, porque aqui, eu nunca cheguei aqui para dizer, olha, vocês não devem beber, vocês não devem... Não, nada disso. Eu falo das consequências dos vícios. Mas nunca, a doutrina espírita nunca impõe, expõe. Aqui ninguém é obrigado a usar a manhã daqui, não pode usar saia, ou calça comprida, não pode usar short, eu acho que a roupa não condiz. Agora, existe uma coisa chamada decoro, não é? Aí é diferente. A senhora vem para cá de biquíni, tenha paciência, tá? Nem de sunga. Então nós temos que estabelecer a justa medida de toda regra, de toda norma. Então, essa doutrina revela a reencarnação.
Aqui nesse CD vocês vão encontrar outras histórias também, ligadas sempre ao outro lado da medalha, ao outro lado da moeda. Porque Jesus disse, olha, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Foi o que ele disse. Vejam só, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Uma só moeda. E duas faces. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. O que é que ele estava falando aí? O que é que ele queria dizer com isso? Ele estava realmente, mas dentro de uma só realidade, estabelecendo uma divisão, uma dicotomia entre o que o homem faz e o que Deus, né, realiza. Como Deus legisla através das atitudes humanas. Porque Deus, a lei de Deus vai sendo operacionalizada a partir do que nós fazemos. Não existe nenhuma regra na lei de Deus. Se vocês virem aqueles mandamentos, aqueles 10, não matarás, né? Não desejar a mulher do próximo e tal, aquilo ali não é de Deus, aquilo é de Moisés mesmo. Que Deus não ia se preocupar com o homem traindo a mulher ou a mulher traindo o homem, sei lá das quantas. E Deus ia se preocupar com adultério. O homem nem está se preocupando, quanto mais Deus. Pois vão liberar aí, não é? Não vai ser mais crime. Então Deus ia se preocupar com a coisa que o homem faz, porque ele realmente é ainda inferior. Se Deus sabe, eu queria até um silogismo, se Deus sabe que eu sou inferior, é claro que Ele não vai me punir. Ele vai deixar que eu cresça através das punições que eu mesmo me imponho, através dos erros que eu pratico. Pronto. Isso aí é realmente notável, que os Espíritos revelaram a gente. Isso é inteligente, é mesmo. Isso aí é muito inteligente. Então Deus deu a possibilidade de o homem agir e assumir. Aí está a lei de Deus. Quando nós estamos no uso e fruto da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, é a lei de Deus. Quando as consequências do uso dessa liberdade ocorrem, é a lei de Deus. Então a lei de Deus varia de acordo com a ética humana. Veja que coisa notável. Em vez de Deus vir de lá para cá, impondo à humanidade normas e regras, por um erro crasso de Moisés, um erro terrível, como ele julgou mal o nosso Deus. Em vez de ele impor, ele mesmo faz com que o próprio homem estabeleça as suas regras, suas normas éticas de crescimento moral e espiritual. Ele nos deu essa faculdade. Olha, minha gente, estudar a doutrina espírita é coisa de enxadrista. E ainda não foi dado o checkmate. Eu joguei muito xadrez, né, quando era jovem, fazia parte até de torneio. Eu aproveitei tudo isso para entender a doutrina espírita. A gente tem que entender assim, devagar, com calma. É notável. Eu só sou espírita por isso. Ela me inquieta intelectualmente e me desassossega moralmente. Então eu fico inquieto e assim, desassossegado. É notável, é de uma clareza assim, meridiana, ela circula, ela se aprofunda numa realidade que é a nossa própria realidade. Isso é notável. Isso elimina todos os códigos criados pelos homens. Porque o que é que o homem pode criar se não algo que ele imprima o sinete da sua ignorância? Primeiro, o homem cria as religiões e apresenta a ele mesmo, homem, um Deus, a sua imagem e semelhança. Isso é errado? Aqui para nós não, porque ele está agindo conforme a visão estreita e distorcida que ele tem de vida, de mundo e de Deus.
Então ele está certo, porque ele pensa realmente assim. Aí vem a doutrina espírita, vieram os espíritos superiores e disseram, não é assim. E aí ofereceram a ciência, a filosofia e a ética espiritistas, a consideração do homem. E os homens voltaram as costas à doutrina espírita, que tem como lastro os princípios fundamentais da existência, a encarnação, a imortalidade, etc. E o sofrimento está aí. Há de se dizer, bom, Bernardo está fazendo proselitismo. Não estou. Eu estou aqui aliciando as pessoas para que sejam espíritas. Eu acho que é uma opção muito pessoal. É algo que a pessoa deve ela mesma manifestar. Agora, aqui eu tenho como obrigação, diria assim, mostrar a vocês o que é o espiritismo, que muita gente não sabe. Pensa que é coisa para ignorante, para imbecil. Não é não. É doutrina de primeiro mundo, minha gente. Os homens mais eminentes da Europa e dos países de primeiro mundo, todos eles se debruçaram sobre os fenômenos espíritas e definiram uma ciência chamada metapsíquica e a outra chamada parapsicologia, e uma outra chamada psicotrônica, e uma outra chamada psicobiofísica. Todas essas disciplinas científicas baseadas na fenomenologia dos espíritos através da mediunidade. A mediunidade foi esmiuçada no século XIX e no século XX. Grandes mestres da ciência contemporânea se preocuparam. Hoje mesmo eu estou fazendo um trabalho sobre parapsicologia. É um curso que eu pretendo fazer aqui em setembro, que o pessoal diz, tem muita atividade aqui. Tem sim, de estudo tem. Quem não quiser se inscrever, não se inscreve, está perdendo. Eu estou fazendo um trabalho sobre parapsicologia, vai ser uma monografia de umas 60 páginas. E eu registrei o trabalho de Maria Curie. Ela tem uma fotografia, ela já é idosa, viúva, e ela conheceu a parapsicologia, por exemplo, a metapsíquica, antes da parapsicologia, no seu nascedouro. Uma mulher brilhante, admite a veracidade, a realidade dos fenômenos espíritas. Eu me permito dizer, se eu faço uma comparação entre um brasileiro com nível superior, cientista, e essa mulher, o de cá diz, eu não acredito no espírito, e a de cá, Prêmio Nobel de Química e Física, um gênio, eu acredito no espírito. Com quem eu devo ficar? Com um brasileiro que não estuda nem pesquisa? Ou com um gênio da humanidade que afirma a imortalidade da alma? Fico com a de cá. Escolhi bem? Muitíssimo bem. Então, não me importa a opinião dos brasileiros, principalmente os que não pesquisam, porque estão sendo levianos. Essa é que é a verdade. Falar daquilo que não sabe, do que não conhece, isso é leviandade. E se diz cientista, uma pessoa que se diz cientista, para afirmar alguma coisa, ela tem que antes pesquisar. Se ela não pesquisar, vai ser apenas uma opinião que ela está emitindo, que pode ser aceita ou não. Eu não aceito. Eu não aceito opinião nenhuma se não for lastreada na experiência, na vivência, na experimentação. Até de uma forma empírica eu posso até aceitar, mas apenas opinião não aceito. Aí eu me reservo esse direito, eu tenho esse direito. Eu sou muito racional, eu acredito. Por que eu estou aqui? Porque eu fiz pesquisa. Eu acredito porque eu pesquisei. Jesus diz assim, bem-aventurado aqueles que creem sem nada a ver. Eu ainda não quero ser um bem-aventurado. Eu tenho essa opção. Não tem?
Então, eu optei, eu digo, bom, eu não quero ser bem-aventurado, por enquanto ainda não posso encarar isso. Eu quero ser um desventurado pesquisador. É isso que eu quero ser e sou. Doem quem doer. Acreditem se quiserem, porque eu sou um pesquisador, eu pesquiso em laboratório de pesquisa, eu tenho um laboratório em casa, tudo direitinho, e aqui em mim eu sou um laboratório. Laboratorium, labor e oração, isso é que significa laboratório, criado pelos alquimistas, que muitas pessoas dizem que o alquimista não orava assim. Eles criam em Jesus como o maior de todos os alquimistas. Não eram místicos, eram até racionais, embora um pouco visionários, mas eles chegaram, pelo que se sabe, à pedra filosofal. Eles conseguiram. Só que esse segredo é guardado a mais de 7 chaves, a 70 vezes 7 chaves. Eles chegaram. Isso quer dizer que eles perceberam, eles identificaram a natureza íntima das coisas. O Fiat, que está aí para todos que se dedicarem ao estudo da energia. É assim que Deus existe entre nós. É através da pesquisa, da especulação, não aquela especulação balofa, mas as especulações que visa, a especulação que visa a pesquisa, a conclusão de fatos considerados irreais e que tomam corpo e que se vivificam através da experimentação. Então, agora em agosto eu vou fazer um trabalho também sobre isso, sobre alquimia, conseguir as 12 tábuas da alquimia, coisa linda, vocês vão ver se vocês quiserem. Então aqui eu estudo o tempo todo, eu não ganho tostão, nem vem que não tem. Eu quero, antes de mais nada, transmitir conhecimentos, embora limitados, a todos vocês que aqui vêm, porque este centro não se limita apenas a expulsar obsessores, mas a amá-los. Eles são gente como todos nós, sofrem como nós sofremos, não enxerguem o obsessor como uma excrescência, como algo que não presta, que tem que ser eliminado, não é isso? É um ser que sofre muito, sofre como todos nós sofremos. É assim que nós encaramos a obsessão aqui, nesta casa. Agora estudem mesmo, porque a doutrina espírita, ela pode não salvar ninguém. Ela não foi codificada por Allan Kardec para salvar o homem, mas para esclarecer o homem, para elucidar determinadas dúvidas, certas questões em aberto, que ainda não foram resolvidas, nem pela ciência, nem pela religião. Muita paz para vocês. Ah, tem um sorteio. Quem quiser o CD, tem ali, ó. Tem aí, Cristiane? Quem quiser, depois tem um autógrafo. É lindo mesmo o CD. Tem. Aprendeu. Porque o de Mateus é diferente. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Ora, a que justiça Jesus teria se referido? A justiça dos homens? A justiça dos homens da sua época? Uma justiça comprometida com a corrupção? Porque a sociedade da época de Jesus era corrompida, flagrantemente corrompida. Ele estava se referindo à justiça de Deus. E como se operacionalizaria a justiça de Deus? Através da reencarnação. É o único instrumento que pode pôr realmente os pontos nos is. É a reencarnação. Não há outro. Agora, tiraram todo esse aspecto reencarnacionista, imortalista,
dos evangelhos e levar o homem ao caos, ao desespero, a nada. E atualmente deixar o homem entregue à coreografia, as danças sedutoras, não é? Aeróbica. Quer dizer, isso é o fruto da decadência. Foi isso que fizeram conosco. Então negaram ao homem o princípio da reencarnação, da imortalidade, da comunicabilidade com os espíritos. Por isso que Jesus disse: eu enviarei um Consolador. E o Consolador é, quer queiram, quer não, a doutrina espírita. Ela que vai pôr as coisas em seus devidos lugares. É o cristianismo. Quer dizer, é o trabalho de Jesus, o pensamento de Jesus redivivo, o pensamento dele, o pensamento vivo de Jesus redivivo. É até redundante. É isso. Então a reencarnação, não, que nada, ninguém reencarna. Aí fora, uma vez eu tive até um quase entrevero com um cientista, né? Existe. Cientista brasileiro existe. Eu tive um contato com um cientista e ele fazendo uma entrevista na rádio, e ele disse: você é espírita? Eu digo: eu sou. Ele disse: olha, me desculpa, eu não acredito nessas coisas. Aí eu perguntei: que coisas? Aí está reencarnação, imortalidade. Eu digo: você sabe de uma coisa? Eu ontem estava conversando com um rapaz onde eu compro tempero, e ele me disse isso. E é verdade. Então, nivelaram, lavagem cerebral. Então, um cientista chega e diz isso. E aquele homem que vende ali pimentão, coentro, diz a mesma coisa. Isso mostra que nós fomos realmente conduzidos a nada. Aí, resultado, o desespero, a aflição, a angústia, o medo, o pânico da morte. Quem não tem? Quem, de repente, na madrugada, no silêncio da madrugada, onde a gente ouve até o silêncio, não pensa na morte e treme e sua frio? Quem pode dormir a não ser à base de analgésicos? Aquele que está condenado por uma doença fatal. E diz assim: eu estou caminhando para o túmulo, e lá vão se esgotar todos os meus desejos, minhas aspirações. Eu vou perder minha identidade. A gente perde a identidade, a gente desaparece, não é mais nada. Nós fomos alguma coisa, mas a morte é terrível, anula o homem completamente, lança ao esquecimento, ao embrutecimento, lança no nada. Por isso que Sartre disse muito bem: o homem é um ser inútil. Se pensar assim, que tudo se esgota no túmulo, por que que o homem é um ser inútil? Ou melhor, onde está a utilidade do homem? O porquê vivemos? Para que vivemos? Para onde vamos? São questões que ninguém conseguiu resolver. Aí vem a doutrina espírita, muito simplesmente um pedagogo, praticamente desconhecido da Europa, um tanto e quanto conhecido dos franceses, dos parisienses, e se põe à frente desse trabalho fantástico de revelar ao homem o que o homem sempre soube, que ele é um ser imortal,
que ele reencarna e que ele pode se comunicar com o plano físico. E mais uma coisa, uma das coisas mais fantásticas de Kardec e os espíritos, ele fala na lei de causa e efeito, a lei de causalidade. Nenhuma doutrina jamais adotou esse princípio. É a lei que está inscrita na consciência dos homens. Deus não está na natureza humana, mas a sua lei sim. Deus não está nem na própria natureza, mas suas leis estão aí. Então ele se faz presente no homem através de suas leis. Olha, isso foi um coup de grâce no pensamento filosófico e religioso de todas as épocas. Não foi apenas da época dos ismos, a época que surgiu o naturalismo, o positivismo, o marxismo, mas de todas as épocas, principalmente da nossa época, tão nihilista, tão descrente e tão explorada pelos vendilhões do templo. Estão vendendo o céu, loteando o céu. Estão fazendo, a história se repete, porque na Idade Média as indulgências, as pessoas erravam, pecavam e iam, tinha um ticket de perdão, não? Tem um ticket de transporte, tem um ticket de... só comprava e pronto, estava salvo. Tinha gente que já comprava por antecipação o ticket, porque já sabia, né, que ia aprontar. Então, transformaram a mensagem de Jesus nisso. É aí que, quando nós estudamos, quando fazemos um retrospecto e vamos analisar a história da religião no mundo ocidental, a gente se envergonha, é triste, é escabroso. Eu fico constrangido quando verifico que a humanidade foi manipulada por aqueles ambiciosos que tinham a sede do poder, que cobiçavam o poder, mas não era o poder espiritual, o poder temporal, os títulos, a riqueza, a fortuna, o sexo desregrado, o alcoolismo. E aí surgem as messalinas da vida e transforma o Vaticano num bordel. A família Borgia transformou. Leiam, estudem. Foi isso que fizeram da mensagem de Jesus? E hoje a cristandade, no dia 25 de dezembro, comemora o aniversário de Jesus. Que maravilha! Pobre do aniversariante. Não sei nem se ele está aqui entre nós. Entre nós está a lei de Deus, que está na nossa consciência. É o grande libelo do homem. É o libelo moral. Aquele que leva o indivíduo não ao túmulo vazio, não à podridão da matéria, mas é consecução dos seus mais legítimos anseios de ser eterno. Porque eu não posso me conformar, eu, Bernardo, eu não admito de maneira nenhuma, se eu não fosse espírita, eu não sei o que seria de mim. Tendi para o marxismo, mas Marx me levou até o túmulo e disse: agora você está entregue aos vermes. E eu olhei para ele e vi um futuro colega, também entregue aos vermes. E aí veio Kardec e me mostrou aquilo que eu ultimamente sabia que existia: a imortalidade, a oportunidade da reencarnação. Deus não vai me julgar sem me dar uma oportunidade de reabilitação. Eu jamais pude admitir um Deus assim. Ele me criou,
Ele tinha que me dar uma oportunidade como me deu. E aqui estou eu nesse teatro espírita, com meus amigos, companheiros de trabalho, com vocês, todos nós, não simplesmente pregando aqui uma doutrina. Eu não quero convencer ninguém, eu não sou proselitista. Eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, mas eu quero que as pessoas pensem como Jesus pensou. Como ele pregou à humanidade os frutos do seu pensamento, arguto, inteligente, talentoso e imortalista. Nós somos seres imortais. Nós não devemos ter medo da morte, nem da vida. E vida e morte são dois episódios, são duas instâncias transitórias na nossa jornada a caminho da perfeição que está em nós. Assim como a lei de Deus está no homem, nele está a perfeição, porque a lei de Deus é perfeita. Inerentemente nós somos perfeitos, porque uma lei perfeita não poderia coabitar com a inferioridade. É a lei que se dirige à essência, à inteléquia, como dizia Aristóteles em sua dialética. É ali. Ele acreditava em Deus através da essencialidade do ser. É nela que está inscrita a lei de Deus. Não no homem como ser perecível, mas no homem como ser eterno, o ser integral. Então é por isso que eu estou aqui com vocês, com meus amigos trabalhadores, porque se eu não tivesse a absoluta certeza da imortalidade, da comunicabilidade com os espíritos, nós estaríamos aqui pregando uma farsa. Eu seria farsante, embusteiro, e eles também. No momento que eles estivessem recebendo um espírito, estariam fingindo, enganando vocês. A que título? Vocês pagam? Nós cobramos de vocês? Há aqui donativos poupudos para que vocês sejam mais bem atendidos? Há tráfico de influência? Aqui e nas casas espíritas? Então é por isso que eu estou aqui nesta casa e nesta tribunazinha. Não para pregar o espiritismo, não é isso. Não para fazer com que as pessoas pensem como eu penso e como os espíritas que estudam, que pesquisam, pensam. Nós estamos aqui para evidenciar, para mostrar o porquê desse trabalho. Qual a finalidade da desobsessão? Não é simplesmente afastar o espírito, mandar embora, prender o espírito em qualquer lugar. Não é isso. Isso é um trabalho pedagógico, cultural, ético. Aqui nós estamos tentando mostrar aos encarnados e aos desencarnados a realidade espiritual, a sua própria, a nossa própria realidade. E os erros que nós cometemos. Se os obsessores vêm nos atacar, eles conviveram conosco. E se eles nos atacam, porque jamais acreditaram na justiça do homem e na justiça de Deus, esse Deus que vem dentro dos tempos bíblicos, fazendo da morte um castigo, como se Deus não soubesse que o homem supera a morte, mesmo compulsoriamente, querendo ou não, nós estamos além da morte. Nós somos vitoriosos sempre. Nós saímos do túmulo escuro, nós emergimos da podridão como o lírio do lodo, para alcançar as claridades do mundo espiritual. Não esse mundo espiritual aviltado pela mediunidade inconsequente. Não esse mundo espiritual contado por espíritos irresponsáveis, mas a espiritualidade que está em nós mesmos. Porque afinal de contas, quando desencarnamos, nós não vamos para a eternidade, nós somos a eternidade. E acabou. Está com o livro totalmente aberto, tem muita coisa dentro. Olha,
Tem um carro aí, JNB 8524, que está com